Bom, vamos mergulhar direto no nosso tema de hoje. A nossa análise vai explorar uma verdadeira obra-prima do aprendizado pragmático lá do século III, a Isagoge, escrita por Porfírio de Tiro. Para quem busca entender o pensamento clássico, a lógica de Aristóteles costuma parecer um labirinto impenetrável, super denso e exigente. Mas e se houvesse um atalho? Tipo um manual de instruções feito sob medida para preparar a mente antes de entrar nesse labirinto? Pois é exatamente isso que Porfírio criou. Esse texto, que é absurdamente antigo, serviu por séculos como a porta de entrada obrigatória para a filosofia. Vamos entender como ele estruturou tudo isso para pegar algo super complexo e deixar totalmente acessível? O que chama muita atenção logo de cara é o tom da obra. Não estamos diante de um tratado frio e distante. Porfírio escreve diretamente para um aluno específico chamado Cresário. Dá para sentir aquela intimidade, sabe? Aquela preocupação genuína de um professor muito pragmático guiando o aprendiz. A mensagem é claríssima. Não dá para simplesmente pular para a parte mais difícil da obra de Aristóteles sem antes preparar o terreno. Certas ferramentas fundamentais precisam ser dominadas primeiro. É literalmente como tentar colocar o telhado antes de construir a fundação e as paredes da casa. Ele avisa que, sem essa base, todo o ensinamento sobre as categorias não vai fazer o menor sentido. E essa franqueza que torna o texto tão atual. E isso nos leva direto ao o que da lição. O professor crava que existem 5 conceitos essenciais que precisam ser compreendidos: gênero, diferença, espécie, próprio e acidente. Esse é o kit de ferramentas definitivo da filosofia. Só de olhar para esses 5 termos, já dá para notar o esforço absurdo de simplificação. Em vez de jogar um dicionário inteiro, Porfírio isola só essas 5 chaves. Se for possível dominar o que é um gênero, como ele se diferencia pela diferença para formar uma espécie, e o que é algo próprio ou só um mero acidente, pronto, as portas do pensamento de Aristóteles se abrem. É uma aula de foco absoluto. A aprendizagem é totalmente canalizada para essas 5 palavras. Mas vem cá, por que só esses 5 termos? Vamos ver como isso se constrói passo a passo, porque ilustra perfeitamente o porquê dessa lição. A mente humana precisa muito de uma sequência lógica para organizar a bagunça do mundo, não é? E o conhecimento daquelas 5 palavras é rigorosamente necessário para 3 operações básicas do pensamento. Primeiro, dar definições claras sobre o que as coisas são. Segundo, fazer divisões lógicas, separando o que é igual do que é diferente. E terceiro, a demonstração, provando argumentos sem deixar margem para dúvida. Ou seja, dominar os 5 termos não é o objetivo final, mas sim uma utilidade prática gigante. Sem eles, é impossível definir, dividir ou provar qualquer coisa com precisão. Então, chegamos num ponto crucial: o método. O autor deixa claro que a intenção dele é fazer uma breve exposição. Ele cria fronteiras deliberadas e incrivelmente pragmáticas para o próprio texto. A ideia é tocar só no que é simples e antigo, com bastante cautela. E a grande sacada aqui é justamente a abstenção. Ele simplesmente se recusa a entrar em questões mais profundas. Proteger quem está aprendendo daquela complexidade desnecessária no começo é a marca registrada de um mestre. Jogar um caminhão de informações profundas cedo demais só ia causar pânico e confusão. Olhando para essa abordagem, a gente percebe que ensinar bem muitas vezes tem menos a ver com o tanto de informação que se passa e muito mais com o que o professor decide deixar de fora. E aí, de forma repentina e super dramática, a leitura joga uma armadilha colossal no nosso colo. Bem quando tudo parecia só uma questão de vocabulário, Porfírio levanta o véu sobre um abismo metafísico. Quando se fala em gêneros e espécies, vem a pergunta inevitável: afinal, essas coisas existem de verdade no universo, subsistindo por si mesmas, ou são só invenções da nossa cabeça, meros conceitos mentais para tentar catalogar o mundo? Com essa única pergunta, a gente sai de uma lógica estrutural e cai numa crise existencial profunda. Se gêneros e espécies estão só na mente, o que a gente está classificando, afinal? A tensão vai lá em cima, porque a natureza de toda a realidade é repentinamente colocada em xeque. E a toca do coelho fica ainda mais funda, viu? Vamos supor que a gente aceite que essas realidades existem mesmo fora da mente, que elas subsistem sozinhos. A próxima pergunta, que é a segunda camada desse mistério, é: elas são corpóreas ou incorpóreas? Tipo, elas têm um corpo físico, ocupam espaço, dá para tocar e medir? Ou são entidades completamente sem matéria, existindo num plano incorpóreo? Notem como a coisa começa a expandir de um jeito vertiginoso. O que começou como uma simples categorização de palavras para ajudar no argumento, agora exige descobrir se as bases do pensamento humano têm ou não uma manifestação física na própria estrutura do universo.
E se a gente achava que não dava para complicar mais, eis o dilema metafísico final. Digamos que essas realidades sejam mesmo incorpóreas. Ainda falta decidir uma coisa. Elas existem separadas, flutuando de forma independente do mundo material, ou elas moram estritamente dentro das coisas sensíveis, dependendo totalmente dos objetos físicos para existir. Esse é o limite. É o topo da reflexão ontológica que o autor ousa trazer logo na introdução do manual. A genialidade é que Porfírio nos leva até a beirada do precipício filosófico. Ele mostra exatamente o tamanho e a profundidade assustadora dessas questões para que a gente tenha noção exata do que está em jogo antes da próxima decisão dele. E é bem aqui que acontece a grande quebra de expectativa. E sério, a atitude dele é sensacional. Depois de levar o pensamento até essas profundezas quase impossíveis de cruzar, a resposta do professor é simplesmente: eu evitarei em falar. Ele bate a porta na cara do abismo abruptamente. E por que ele faz isso? Por puro pragmatismo. Essas perguntas exigiriam uma investigação infinitamente maior e simplesmente não cabem numa obra inicial. É um momento de extrema lucidez. O mestre saca que tentar resolver o universo na primeira aula ia travar o aluno para sempre. Ele desvia dessa tempestade existencial com uma elegância absurda, garantindo que o foco da lição não se perca no meio do caos metafísico. O que nos traz a solução pragmática que vai guiar o resto do texto. A saída é adotar a abordagem peripatética, ou seja, tratar os gêneros, as espécies e os outros termos exclusivamente a partir de um ponto de vista muito mais lógico. Em vez de ficar viajando em especulações intermináveis sobre se as ideias têm corpos físicos ou se existem fora das coisas, os antigos focaram em como essas categorias funcionam no discurso, na demonstração e no raciocínio. Ao estabelecer essa regra, o texto volta imediatamente para um chão firme e seguro. O objetivo não é descobrir o segredo do universo inteiro, mas garantir que a mente humana tem as ferramentas exatas para pensar o universo com ordem e muita clareza. Para encerrar essa nossa análise da Isagoge, fica uma reflexão instigante, baseada justamente nessa fronteira que o autor criou. Vimos que Porfírio impôs limites super rígidos, isolando a lógica da metafísica para facilitar o aprendizado. Mas a grande questão que fica martelando é: até que ponto a lógica humana pode, de fato, ser separada da realidade subjacente que ela tenta descrever? Será que as palavras que usamos para classificar o mundo acabam moldando a própria estrutura do que percebemos? Porfírio ensina com maestria a usar o intelecto como uma ferramenta super afiada, priorizando a organização e a clareza. Entender essas 5 categorias não é só um exercício do passado, é a base absoluta para desvendar qualquer argumento lógico complexo. O aprendizado continua, a estrutura está posta e as ferramentas estão na mão.